O rei Manassés foi um monarca de Judá que reinou por 55 anos. Ele era filho do rei Ezequias, e sua história está registrada na Bíblia, no Antigo Testamento, nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Manassés ficou conhecido por ter sido um dos piores reis do Reino do Sul, se não o pior. Aqui vale saber que na época em que Manassés governou, o povo de Israel já havia sido dividido em 2 reinos. Isso aconteceu logo após a morte do rei Salomão, portanto, muito antes do tempo de Manassés. As tribos do norte se rebelaram e formaram o reino de Israel, enquanto que as tribos do sul formaram o reino de Judá e mantiveram os descendentes do rei Davi no trono. Então o rei Manassés, um descendente de Davi, reinou no reino do sul. O rei Manassés ascendeu ao trono com apenas 12 anos de idade e permaneceu nele por quase 55 anos. Os estudiosos indicam que nos primeiros 10 anos de seu reinado, ele foi corregente com seu pai, o rei Ezequias. Então, o período total de seu reinado provavelmente ocorreu entre 696 e 642 a.C., sendo de 696 a 686 a.C. como corregente de seu pai e de 686 a 642 como único regente em Jerusalém. O reinado do rei Manassés foi longo, mas também muito problemático, e trouxe grandes prejuízos para o povo de Judá. Durante o reinado de Manassés, houve um retrocesso religioso muito grande, e o povo judeu acabou sofrendo influência da Síria e absorvendo elementos de seu culto. Isso resultou num sincretismo religioso que introduziu em Judá o balaísmo. Então, de forma geral, pode-se classificar o reinado do rei Manassés como um reinado sanguinário e de profunda corrupção moral e religiosa. Ele derramou muito sangue inocente. Diferentemente de seu pai, o rei Manassés abraçou de vez a idolatria e chegou ao ponto de introduzir um ídolo no templo do Senhor em Jerusalém. Se não bastasse isso, ele ainda ofereceu sacrifícios humanos, fazendo com que seus filhos passassem pelo fogo no Vale de Inom, algo completamente abominável perante o Senhor. A corrupção religiosa durante o reinado de Manassés foi tão grande, mas tão grande, que o escritor bíblico do livro de Reis registra que esse período marcou o ponto final da tolerância de Deus com Jerusalém e Judá, resultando posteriormente no cativeiro babilônico. Da mesma forma como a casa de Acabe e o reino do norte, com sua capital em Samaria, foram julgados por Deus, assim também sucedeu ao reino do sul com sua capital em Jerusalém. Por isso, no texto bíblico, lemos que o Senhor falou por intermédio dos profetas, dizendo que o rei Manassés havia cometido tantas abominações que ele conseguiu fazer pior do que tudo o que os amorreus tinham feito antes dele. E aqui vale saber que os amorreus eram os habitantes originais da terra de Canaã e, portanto, um povo pagão que não temia o Senhor. Dessa forma, o rei Manassés conduziu o povo de Judá ao pecado diante do Senhor. O rei Manassés se recusou a ouvir as exortações de Deus através de seus profetas. Consequentemente, ele chegou a ser deportado para a Babilônia sob o domínio dos assírios. Mas o texto bíblico do livro de Crônicas relata que Manassés se humilhou e orou ao Senhor, demonstrando arrependimento. Alguns comentaristas, inclusive, duvidam do caráter genuíno do arrependimento de Manassés. Mas o texto bíblico registra que o rei Manassés foi restaurado por Deus, o que indica que seu arrependimento parece ter sido genuíno. De volta à cidade de Jerusalém, o rei Manassés promoveu algumas reformas. Ele implantou projetos para a fortificação de Judá e buscou reverter o estado de idolatria em que o reino se encontrava. Para tanto, ele retirou do templo de Jerusalém os ídolos e os altares que ele mesmo tinha edificado. Quando o rei Manassés morreu, seu filho Amon reinou em seu lugar e mais uma vez fez aquilo que era mal perante o Senhor. Além disso, as reformas do rei Manassés parecem ter sido superficiais ou pelo menos incompletas. Isso porque mais tarde, o rei Josias teve que destruir alguns altares que foram edificados no tempo do reinado de Manassés.